Inquérito do caso Bernardo é entregue à polícia. O FSM conquista prêmios no Interconsul. Expofred investe em acessibilidade. Está no ar o Notícias da Hora. Olá. Olá. Na tarde desta terça-feira, em Três Passos, ocorreu a entrega do inquérito policial do caso Bernardo Boldrini, onde a Polícia Civil apontou participação de cada suspeito. A Polícia Civil de Três Passos entregou ao Ministério Público na última terça-feira o inquérito da morte do menino Bernardo Boldrini. O documento contém 11 volumes e 2.000 páginas, com provas testemunhais, periciais, imagens de câmeras de segurança e escutas telefônicas que confirmam a participação do pai do menino, da madrasta e da amiga do casal no crime. O Ministério Público decide a partir de agora se acolhe ou não as denúncias apresentadas aos 3 suspeitos. Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Virganovics foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com agravante pela vítima ser menor de 14 anos e também por ocultação de cadáver. Foram então indiciados pelo motivo fútil, motivo torpe, meio insidioso e que dificultou a defesa da vítima. E também combinado com o parágrafo 4º do artigo 121, que é crime cometido contra menor de 14 anos, e também pelo fato de ocultação do cadáver, que é um crime específico. O detalhamento do inquérito foi feito em 3 partes. A delegada regional Cristiane de Moura Silva Baus explicou a participação de Edelvânia no crime. A Edelvânia disse que depois dos fatos, elas tiraram, a roupa do Bernardo, botaram na cova, jogaram soda e pedras e a terra. Né? E há imagens depois de Edelvânia, de fato, jogando sacolas dentro do lixo, na residência, no lixo em frente à sua residência. A questão do dinheiro, então, como eu já havia referido, restou comprovado que Edelvânia, de fato, os R$6.000 que ela disse que teria recebido previamente, efetuou o pagamento, então, da parcela do seu apartamento. Então, Edelvânia agiu por esse motivo financeiro. Cristiane relatou que a polícia tentou sensibilizar Edelvânia para que ela contasse onde o corpo estava enterrado. Nós intimamos Edelvânia para prestar esclarecimentos na ocasião e relatamos para ela que nós já sabíamos que ela tinha estado com o Bernardo e que elas não haviam voltado com o Bernardo. Então, nós queríamos que ela nos esclarecesse onde estava Bernardo. Depois de conversarmos, argumentarmos que nós já tínhamos esses elementos, que é uma imagem que não nega, que ela tinha que nos esclarecer aonde estava Bernardo. Um dos questionamentos que fizemos para ela é: vamos encontrar Bernardo com vida? Ela simplesmente fez um gesto com a cabeça. Não. Diante desse fato, conversamos novamente e solicitamos informações aonde estaria então o corpo de Bernardo. Edelvânia teria dito que Graciele matou Bernardo com o medicamento Midazolam, o que foi confirmado pela perícia e por uma prova documental de um receituário em nome de Edelvânia, assinado por Leandro. Ela teria dado um comprimidinho em 3 passos para que ele não passasse mal, para que ele não vomitasse no caminho. E que lá iriam numa benzedeira. E que teria que dar um piquezinho na veia. Esse foi o que a Edelvânia nos relatou que a Kelly havia contado. Tá? Durante o interrogatório da Edelvânia, foram referidos para ela alguns medicamentos para ver se ela lembrava qual deles teria sido usado. Quando nós referimos Midazolam, ela disse sim, foi um comprimido de Midazolam. E também ela referiu que o medicamento que a Kelly iria aplicar no Bernardo, a Kelly iria pegar no hospital, aqui em Três Passos. Nós constatamos, junto ao hospital e também através de prova testemunhal, que houve faltas do medicamento Midazolam injetável naqueles dias. Né? Uma testemunha referiu que houve esta falta. Mas faltava para nós a questão do comprimido, porque Edelvânia foi bem incisiva que foi um comprimido de Midazolam. E nesse local haviam apenas ampolas. Diligenciamos
E constatamos que Edelvânia adquiriu, de fato, midazolam comprimido numa farmácia em Frederico Westphalen, com um receituário controlado, um receituário azul, do Leandro Boldrini. Em seguida, o delegado Marion Volino explicou a participação de Graciele, resumindo sua fala ao apontá-la como mentora e executora do crime. Graciele iniciou um contato com Edelvânia a partir de fevereiro, mais especificamente dia 12 de fevereiro. Alguns dias antes, Graciele tinha ido até a cidade de Redentora e conversado com uma amiga dela, e lá ela colocou que Leandro queria matar Bernardo e que ela também. Engraçado que logo após isso ela procurou Edelvânia e começaram a arquitetar o plano. Comprovamos ainda que Graciele esteve na cidade de Frederico no dia 2 de abril. Conversou com Edelvânia, foram até o local onde o menino seria enterrado, morto e enterrado, tentaram cavar o buraco, segundo o depoimento de Edelvânia, com uma enxada, não conseguiram, retornaram até a cidade de Frederico, onde adquiriram a soda cáustica, naquele mesmo dia, a pá, a cavadeira e o remédio comprimido midazolam. No dia 4 de abril, ao meio-dia, Graciele, Bernardo e Leandro almoçaram juntos. Bernardo foi então convencido, pelo que nós pudemos apurar, que iriam buscar o aquário. Entrou no carro com a Graciele, saíram, ele inclusive tentou ligar para a pessoa que iria dar o aquário para ele. Após isso o telefone foi desligado e não mais encontrado. E então Kelly se dirigiu para a cidade de Frederico, onde tudo aconteceu. Graciele, ainda na cidade de Três Passos, administrou midazolam comprimido para diminuir a percepção de Bernardo e sedá-lo. Tal medicamento foi comprado, conforme depoimento colhido, por ela e Edelvânia. O receituário era do Dr. Boldrini, como referido anteriormente, para Edelvânia. Graciela foi até Frederico e encontrou-se com Edelvânia no dia 4, ingressaram no veículo de Edelvânia e após foram até o local onde mataram e ocultaram o corpo do menino. Após isso, Graciela volta para Três Passos e então começa a ser montada toda a história do desaparecimento. Para a Polícia Civil, ficou claro que a madrasta não gostava de Bernardo e que Leandro Boldrini sabia disso. Inclusive, há depoimentos que mostram que Leandro também não gostava de Bernardo. Tem um testemunho de uma pessoa que é de dentro da casa, que é da família, que referiu que Leandro Boldrini disse que não gostava do filho. Inclusive, foi no aniversário de Leandro que Leandro tentou dar um abraço no filho, e o filho disse que odiava o pai, indo para o seu quarto, e aí Leandro, depois que o guri saiu, olhou para as pessoas e disse: eu também não gosto desse guri. Isso tem uma testemunha que falou isso, que estava junto, que presenciou isso. Por fim, no momento mais esperado da coletiva, a delegada Caroline Bamber, responsável pelo caso, elucidou a tão discutida participação de Leandro no homicídio. Familiares de uma das indiciadas comentam em suas ligações que acreditam que o mentor da história foi o Leandro. Inclusive, uma melhor amiga dela disse que ela não teria capacidade para arquitetar um plano tão bem bolado como esse. Caroline destaca a tranquilidade com que Leandro tratava do sumiço do filho e depois com a notícia da morte. Ele estava tranquilo, ele estava sereno. Em todos os momentos que veio conversar conosco, ele demonstrava estar tranquilo quanto ao desaparecimento do Bernardo. Era essa a impressão que nos passava e que passava, inclusive, a outras pessoas. O Leandro e a Graciele, eles passavam a impressão de que estavam, de certa forma, até satisfeitos com o ocorrido, com o sumiço do Bernardo. Segundo a investigação, há uma testemunha amiga de Graciele que teria sido procurada pela madrasta no final de janeiro e estranhou a conversa de Graciele sobre o desejo de se ver livre de Bernardo. Nós temos uma testemunha
que é amiga de Graciele, que nos procurou a polícia, informando que, final de janeiro, foi procurada pela Graciele, a qual relatou várias vezes que ela e Leandro queriam matar o Bernardo. Que eles não tinham matado ainda o Bernardo, que Leandro não tinha matado ainda o Bernardo porque não tinha um poço. Porque para resolver a situação do Bernardo era colocar ele no fundo do poço ou enterrá-lo. Como essa amiga repeliu a ideia da morte do Bernardo, se apavorando com a situação de que o pai queria matar o menino, ela não, vamos dizer assim, a Graciela não fez nenhuma proposta para ela. No entanto, ela percebeu, depois de tudo o que aconteceu, que a procura de Graciela, depois de 4 anos, era para propor o mesmo que ela propôs para a Edelvânia. Só que ela repeliu essa ideia. Ela não deixou nem ela chegar a propor, porque ela repeliu totalmente essa ideia, ficando apavorada com a situação. Caroline destaca que no inquérito constam provas de escutas telefônicas entre familiares de Leandro, falando sobre uma possível estratégia de defesa, onde as duas mulheres assumiriam o crime, inocentando Leandro para que este, por ter melhor situação financeira, bancar a defesa de ambas. Escutas telefônicas existiram, e aí há conversas entre familiares de Leandro e de Graciele, no sentido de que, afirmando que a defesa, os advogados dos indiciados, estavam arquitetando uma estratégia de defesa para que as duas, Graciele e Edelvânia, assumissem o crime, inocentando o Leandro, e dessa forma ele, que era o melhor financeiramente dos 3, iria bancá-las financeiramente. Após a coletiva da Polícia Civil, o advogado de Leandro Boldrini, Jader Marques, que estava presente no local, falou com os jornalistas e garantiu que seu cliente é inocente e que vai recorrer das acusações. Não veio, por essa entrevista coletiva e pelo inquérito policial apresentado, nenhum elemento concreto em relação ao meu cliente. Nenhum mesmo. Eu não estou falando aqui que não possa haver um ou outro indício em relação a ele. Mas são indícios tão fracos, são elementos que dependem das impressões subjetivas da autoridade. Tais como, desde o início, nós já verificávamos a impressão a respeito do tipo de comportamento que um pai deve ter diante de uma situação A, B ou C. Quer dizer, a autoridade, ela dita um comportamento padrão, aquele que para ela deve ser o comportamento adequado naquela situação, e não respeita a individualidade do sujeito acusado. Os 3 suspeitos, agora indiciados, tiveram suas prisões preventivas decretadas na quarta-feira, quando se encerrou o prazo das prisões temporárias. O menino Bernardo, de 11 anos, estava desaparecido desde o dia 4 de abril e o seu corpo foi encontrado 10 dias depois, enterrado em um matagal na cidade de Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de Três Passos. O Ministério Público acolheu nesta quinta-feira a denúncia contra Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Virganovics. Entre os dias 8 e 10 de maio, aconteceu em Palhoça, Santa Catarina, o Interconsul 2014. Este, que é considerado o maior congresso de comunicação social do sul do país, possibilita a troca de experiências entre acadêmicos e profissionais da área. Mais de 1.500 estudantes de comunicação estiveram reunidos na Unisul, em Palhoça, durante os 3 dias de congresso. Além das apresentações de trabalhos e das oficinas ministradas, os estudantes puderam interagir entre si e trocar muitas ideias. Seja nos corredores, nas salas de aula ou até mesmo no gramado, o clima de intercâmbio foi grande. Nesta edição do Interconsul, os participantes aproveitaram não só para compartilhar trabalhos e experiências acadêmicas, como também para interagir com outros alunos de outras universidades. Vários estudantes de universidade dos 3 estados da região sul fizeram uma rede de contatos que serve também para a divulgação de trabalhos experimentais. Sofia, estudante da Universidade do Pampa, explica a importância do Intercom. É muito bom trazer aquele negócio que fica lá na fronteira oeste para cá e mostrar e jogar o nome da faculdade que também é nova. Então, eu fico muito lisonjeada de ser vitrine, jogar o nome da universidade, jogar a agência
e deixar as pessoas conhecerem, porque assim, essa é a ideia, né, gente? Congresso é isso. Muitos universitários fizeram produções independentes, tendo a Unisul como locação. A minha pegada é fotografia, mas aí eu decidi fazer um diário de viagem. A gente está fazendo vídeos de 4, 5 segundos, até 10 no máximo, para conseguir contar toda a experiência que nós, de jornalismo da Universidade Positiva em Curitiba, tivemos aqui para chamar a galera para vir para cá, porque tem muita gente que vem do sul inteiro em caravanas e, tipo, a galera tem esse espírito em grupo e acho que é isso que falta pra gente. Os estudantes conversaram, cantaram, escutaram e agregaram uns aos outros, uma vez que o elo de ligação é a comunicação. A Universidade Federal de Santa Maria, aqui do campus de Frederico Westphalen, também participou do evento. 4 dos 10 prêmios de Relações Públicas foram conquistados pelos nossos acadêmicos. Durante os dias de congresso, muitos trabalhos foram apresentados na Unisul, em Palhoça. A Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Frederico Westphalen, também foi representada por seus acadêmicos. A Agência Experimental de Notícias da Hora, que concorreu na categoria Agência Júnior de Jornalismo, teve como representante a acadêmica Mayra Raquel Dil. Que a gente tem uma equipe muito unida para trabalhar sempre juntos e eu acho legal que todo ano vá mudando quem que apresenta a gente, para não ficar sempre uma pessoa só e para todo mundo ter essa oportunidade, ter essa experiência, né? A aluna Tonie Maria destaca a importância da troca de informações em eventos como este. Foi muito bom, é uma troca de experiência incrível, assim, além da apresentação, que tu vem e traz o teu trabalho ali, todo mundo trocando ideia contigo depois da apresentação, então é muito bom, muito satisfatório. O curso de Relações Públicas trouxe 4 prêmios para Frederico Westphalen. Os estudantes ganharam nas categorias Pesquisa em Relações Públicas, Planejamento Estratégico, Projeto de Assessoria de Comunicação Empresarial e Produto de Comunicação Institucional Digital. Eu apresentei 2 trabalhos agora, um do Intercom Júnior, que é referente ao meu TCC, e apresentei o do Hashtag Colabore, que foi um projeto que nós desenvolvemos na disciplina de projeto experimental multimídia, com o professor Marcelo. Apresentar hoje aqui no Intercom e ganhar o prêmio foi uma conquista imensa. Assim. Eu já tinha participado do evento em Chapecó como ouvinte, só não tinha apresentado nenhum trabalho, então eu já conheci os moldes do evento, mas nunca pensei que eu fosse publicar e ganhar algo no Expocom. A premiada Tuane Nicola conta que o Intercom serve também para avaliarmos o nível de ensino da instituição, uma vez que os frutos plantados na universidade são colhidos neste tipo de evento. Uma avaliação e um reconhecimento tanto para nós como estudantes, tanto para os professores que foram orientadores e para a universidade, porque é o nome da universidade que está aí, né, que está sendo divulgado e que a gente está trazendo com a gente com nossos prêmios. Durante o Interconsul são realizadas apresentações de trabalhos práticos que concorrem a prêmios no Expocom. Nesta edição do evento, participantes se manifestaram, questionando o regulamento e os critérios de avaliação. O último dia do Intercom foi destinado à entrega de prêmios aos melhores trabalhos que concorreram ao Expocom, a exposição de pesquisa experimental em comunicação. Todos os trabalhos práticos produzidos em disciplinas de graduação em comunicação social. A premiação é o momento mais esperado pelos participantes do Interconsul. É aqui que, além de receberem os seus prêmios, também vão se despedir do evento. Ao total, foram entregues 63 prêmios em 6 categorias: jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, comunicação audiovisual, rádio, TV e internet e produção transdisciplinar. Dentro dos 10 premiados na categoria Relações Públicas, 4 prêmios são de acadêmicos do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. É complicado, é difícil, mas é muito gratificante quando tu recebe o resultado e vê que valeu a pena todo o trabalho, todas as noites mal dormidas, enfim. No final da premiação, alguns participantes do evento fizeram uma manifestação pedindo a reavaliação de alguns trabalhos que foram premiados no Expocom. A reivindicação é simples, que o regulamento seja seguido. Decepção, muito decepcionado. E sim, sou injustiçado. Todos os alunos que estão no Intercom são injustiçados. A organização do Expocom tentou acalmar os ânimos dos estudantes que se sentiram injustiçados e explicou que qualquer erro que possa ter ocorrido
será rediscutido entre a coordenação do Expocom. Não digo que não é coerente, eu acho que como sugestão que a gente veja, quem sabe reavalie essa questão da apresentação junto com coautores, tudo isso o Expocom sempre ouve, a gente sempre está à disposição, a gente vai discutir agora isso também, né? No grupo dos participantes do Intercom na página do Facebook, acadêmicos organizam a produção de uma carta coletiva pedindo por melhorias no regulamento do Expocom. E na Expofred 2014, uma das coisas que chamou a atenção foi a preocupação da organização em promover a acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. Esta edição da feira iniciou um processo de melhorias no Parque de Exposições. O público que compareceu ao Expofred 2014 pôde perceber algumas melhorias na acessibilidade do Parque Monsenhor Vitor Batistella. Uma das principais medidas deste projeto foi as rampas construídas em lugares estratégicos dos mais de 200 mil metros quadrados do parque. As rampas formam uma medida para facilitar o acesso não só de cadeirantes, mas também de idosos e pessoas com carrinhos de bebê. A acessibilidade está sendo uma coisa assim nova para nós. Nós lutamos, pedimos e aí foi atendido a nossa procura de acessibilidade nos pavilhões, nos banheiros. Diego da Rocha, secretário de Coordenação e Planejamento, nos conta que o projeto de acessibilidade do parque começou este ano. Bem, na verdade a gente vinha desde o início de todo o processo conversando com a comissão organizadora e colocando a necessidade de melhores acessos para todos os estandes do parque, né? E isso inclui as rampas, o aumento do número de escadas. Apesar das rampas, o público que necessitava da acessibilidade encontrou dificuldade ao acesso de alguns locais. Esta rampa que dá acesso à praça de alimentação e arena de shows acaba aqui. Porém, as pedras dificultam o acesso de quem precisa transitar por esta área. As pedras foram um grande problema para alguns visitantes que tiveram que se virar para conseguir ter acesso a certas partes. No pavilhão dos animais, tábuas fizeram a ponte de entrada para os estandes. Nas principais vias do parque, as escadas não deram conta. E principalmente nas imediações da arena de shows, o acesso foi complicado. Na primeira vez que visitou a feira, a professora Neiva Van Grol explicou a dificuldade dos acessos para pessoas com carrinhos de criança. Como, né? Andar nas pedras de carrinho, né? Então aí ele pegou ela no colo e para poder a gente passar ela para outra parte do parque. As pedras atrapalharam também alguns cadeirantes. Só o problema é aquelas pedras ali que tem na frente aí dos pavilhão. A Expofred 2014 realizou melhorias no parque, mas quando o assunto é democracia de acesso, muitas coisas precisam ser acrescentadas. A saúde do trabalhador rural também ganhou destaque na Expofred 2014, com uma palestra mediada pela psicóloga Cláudia Belks. Ocorreu no dia 1º de maio, nas dependências da Ecoeventos, em Frederico Westphalen, a palestra Saúde do Trabalhador, Cuidando do Corpo e da Mente, ministrada pela psicóloga Cláudia Belch. Em comemoração ao Dia do Trabalho, a palestra teve sua atenção voltada para a saúde do trabalhador rural. Foram tratados durante a palestra assuntos relacionados principalmente aos efeitos físicos e mentais que a utilização de agrotóxicos nas propriedades rurais pode causar. Existem muitos agravos relacionados principalmente à aplicação de agrotóxicos, né? Que quando o agrotóxico ele não é aplicado de forma correta, ele entra na corrente sanguínea e pode causar uma série de maus, entre eles as neuropatias ou então problemas neurocomportamentais, desde uma amnésia, né, que é o esquecimento, até uma depressão grave, esquizofrenia, né, questões ligadas a possível suicídio, podem estar ligadas à aplicação do agrotóxico. Além disso, também questões emocionais relacionadas à produção. O evento foi promovido pela Universidade Regional do Alto Uruguai e tem como objetivo manter o agricultor informado dos cuidados que devem ser tomados em seu ambiente de trabalho. A Expofred 2014 movimentou o comércio de Frederico Westphalen e região. Durante os 5 dias de feira, foram movimentados cerca de 17 milhões de reais. Foram 5 dias de intensa movimentação no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella. Além de proporcionar o lazer, a Expofred 2014 também foi palco de muitos negócios. O comércio foi movimentado e o público pôde comprar artigos de diversos setores: indústria, comércio, tecnologia, agricultura familiar e alimentação.
Segundo a Comissão Central, de 15 a 17 milhões de reais foram movimentados durante a feira. A 18ª edição da Expofred chegou ao fim e agora é hora dos expositores fazerem um balanço para saber se as vendas foram boas ou não. Cerca de 140 mil pessoas passaram pela Expofred 2014 e muitos expositores superaram as expectativas de vendas. As vendas foi boa, graças a Deus, foi o esperado no caso. Pelo primeiro ano que a gente esteve aqui, né? Foi o esperado, o melhor no caso. Né? Daqui 2 anos, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui. Além do comércio realizado durante a feira, também foram feitos negócios para posteriores vendas. Para nós tá bom, porque a gente vendeu bem aqui e arrumamos negócios fora, né? De pessoal de fora que vão começar a comprar de nós, né? No primeiro dia de Expofred, a chuva atrapalhou um pouco as vendas de alguns expositores. Foi assim, razoável, né? A chuva atrapalhou um pouco, né? E na quarta aí praticamente não deu para vender quase nada, né? Aí no sábado que foi assim, ficou melhor o movimento, né? E quem prestigiou a 18ª edição do Expofred pôde encontrar diversas opções de produtos e preços para todos os bolsos. Os expositores ficaram animados com as vendas desta edição da feira. Tudo que a gente puder acrescentar de melhor a gente vai fazer para trazer para o público aqui de Frederico Westphalen. A Expofred deste ano teve mais de 400 expositores, que aproveitaram para divulgar suas marcas e vender os seus produtos. Esta é uma produção da Agência de Notícias da Hora, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Até mais. Até.